Economia e Negócios, com Ábido Filho. E Ábido, bom dia para você. Ei, Fernanda, bom dia para você, bom dia para os ouvintes, tudo bem? Tudo bem. Bem também para o café, né? Começou um ano fortemente impactado aí pelas exportações. Exatamente, Fernanda. O café, como a gente já vem falando aqui na CBN há bastante tempo, né? Sempre foi um produto muito forte, né? Uma cadeia muito forte para a economia capixaba, mas vem ganhando aí, Fernanda, produtividade, vem ganhando escala, né? Principalmente aí o café Conilon, o café arábica, que é muito forte ali na região serrana, Caparaó, está ganhando na margem, né, na qualidade. A gente tem cafés aí maravilhosos, com a saca, né, Fernanda, custando 40 mil, 50 mil reais a saca. Então a gente tem o café, a cadeia do café vem ganhando ainda mais força aqui na economia do estado. E como você disse, o ano começou bem, ó. Se você pega entre janeiro e abril, Fernanda, foram 1.470.000 sacas de 60 quilos, um crescimento de 70% em relação ao primeiro quadrimestre de 2025, Fernanda. 70%. E olha que o ano passado não foi um ano ruim, tá? Foi um ano bom, mais fraco do que, por exemplo, o ano histórico de 2024, mais fraco. Mas a gente não está falando de um ano com uma base ruim, a gente está falando de um ano com uma base, digamos, normal, ok, né? Então você teve um crescimento aí no primeiro quadrimestre, de janeiro a abril, de 70%, 1.470.000 sacas de café. O volume exportado subiu, aí quando olhando para abril, né, 239%, Fernanda, da comparação de abril desse ano com abril do ano passado. Então o mês de abril foi o mês fundamental nessa expansão. E aí quando você olha, poxa, mas o que aconteceu? O Conilon teve um crescimento de 444%, enquanto que o arábica e o solúvel, né, o café solúvel, que já é um café industrializado, porque o arábica e o Conilon quase tudo café verde que exporta, né? É café verde, né? O solúvel já tem uma industrialização, né? A gente tem a fábrica aqui em Viana, temos 2 fábricas em Linhares, e aí o café solúvel e o arábica tiveram um aumento de 4%, que não é um aumento ruim, mas se você olha para o Conilon, fica muito, muito abaixo, né? E aí você vai perguntar, Ábido, mas o que aconteceu do ano passado para cá? Bom, o que aconteceu é que aí é uma avaliação, Fernando, do Centro do Comércio de Café de Vitória, que a alta nas exportações é explicada pela melhoria na competitividade dos preços do café Conilon e pela forte demanda dos importadores. Você lembra que o café Conilon chegou a custar mais de R$2.000 a saca, né? Isso no início do ano passado. Hoje, o Conilon está ali na faixa dos R$880 a saca de 60 quilos, né? Para o produtor, claro, era melhor quando estava R$2.000 a saca, mas o preço passa a ser mais competitivo lá fora. E aí você tem um crescimento no volume das exportações, né? Então, a explicação está aí. E aí tem um dado interessante que, olha só, Fernanda, a gente teve um crescimento muito forte nas exportações, mas quando a gente, no volume das exportações, né, o Conilon chegou a bater 444%. Você olha de janeiro a abril desse ano com janeiro a abril do ano passado, 70%, né? Mas quando você olha a receita, que é o dinheiro, o aumento foi mais baixo, 26%, 298 milhões de dólares até agora esse ano, né? Quase não, mais de R$1 bilhão, né? O dólar está a R$5, então mais de R$1 bilhão. Isso significa dizer que o volume exportado, a quantidade, as toneladas que foram exportadas cresceram muito, mas como o preço caiu, a gente teve um crescimento também no dinheiro que entrou, mas não foi um crescimento tão grande assim. É isso. E essa é uma boa tendência, a gente pode dizer que vai permanecer aí pelos próximos meses? Vale o investimento aí do produtor? Fernanda,
Isso, a gente está num debate interessante, né? Porque o que acontece? Aí vamos pegar, você falou do produtor. Claro que para o produtor, quanto mais alto tiver a saca do café, melhor, né? Os produtores, por exemplo, neste momento, vários produtores, né? Claro que todos é muita gente, né? Mas vários produtores, grande parte dos produtores está capitalizado nesse momento, está com dinheiro. Por quê? Porque até o início do ano passado o café estava custando R$ 2.000 a saca. Aí depois deu uma caída, mas chegou a subir de novo, R$ 1.300, R$ 1.400. Fernando, só para você ter uma noção, para o ouvinte ter uma noção, hoje um produtor de café Conilon, gente, quando eu falo isso é o café Conilon, tá? Brasil, o Espírito Santo responde por 70% do café Conilon brasileiro e grande parte da produção capixaba é de café Conilon, por isso que eu estou falando mais aqui do café Conilon. Então vamos lá, o café Conilon no início do ano passado chegou a custar mais de R$ 2.000 a saca, baixou para 1.100, depois foi a 1.300, agora no início desse ano baixou de novo, está em 880. Hoje, Fernando, um produtor com uma boa produtividade, ele está produzindo a saca a R$ 450 o preço, né, o preço de custo dele, alguns até um pouco menos do que isso. Então, se você coloca o preço a 880, você ainda está sendo bem remunerado. Concorda comigo? Então, assim, para o produtor, e isso está acontecendo, né, vale o investimento em novas áreas, no manejo, em maquinário, né? Se você perguntar para qualquer produtor aí, ele vai estar com dificuldade de mão de obra. Então, é importante fazer essa transição para fazer uma produção cada vez mais automatizada, com mais maquinário. Claro que tem muita gente me ouvindo e fala, poxa, Abdo, mas em determinados lugares não dá, é muito morro, né? Você pega a região do Caparaó, é difícil você colocar máquina ali, mas em várias outras regiões é possível fazer isso, né? Mas o produtor tem que estar sempre olhando para isso, Fernanda. Como que eu faço para ganhar escala, produtividade e eficiência, né? Acho que essas são as palavras-chave aí para a gente continuar nesse ritmo bom do café, que é o principal produto do agronegócio capixaba, sem a menor sombra de dúvida. Agora, é aquela coisa, né? No agro, quem está no agronegócio sabe, preço vai, preço vem, quebra safra, aí o preço sobe, aí às vezes... O que aconteceu há 2 anos? Quebrou a safra lá no Vietnã, o produtor lá do Vietnã comeu o pão que o diabo amassou, e o produtor brasileiro aqui, quem estava bem, quem estava com escala, quem estava com eficiência, ganhou muito dinheiro, né? É óbvio que isso é muito cíclico, mas se você estiver preparado, tiver com um bom manejo, tiver com boas mudas, né? Com um bom produto, boas plantas, com certeza as suas possibilidades serão bem melhores. É isso. Ô, Abdo, obrigada pela sua análise, viu? E domingo foi Dia Nacional do Café. Viva o café, né? Viva o café. Inclusive, estou com um aqui esperando para eu beber logo depois do comentário na Rádio CBN. Perfeito. Bom café, viu? Boa terça para você. Falou, querida. Um beijo para você, um beijo para os ouvintes. Ótima semana para gente. Para nós. Beijo.